muito feliz de estar aqui com vocês nesse encontro, nessa mesa redonda sobre 10 anos, né, de vigência do Código de Processo Civil. Está aqui a convite do meu querido amigo Márcio Jardins Matos, amigão aí, essa pessoal aí do Sul, tive aí presente. E estou aqui para poder, né, gravei esse vídeo aqui para fazer algumas reflexões importantes. E o tema que eu escolhi para poder falar é a realidade desses 10 anos que nós passamos a trabalhar com os precedentes, né? E eu vou falar os precedentes na perspectiva da advocacia. Bom, a gente poderia falar, e é importante a gente entender, que nós temos hoje uma necessidade do advogado ele conhecer não só a lei, né, mas nas áreas que ele atua. E quando se trata de processo, aqui o processo, os precedentes voltados ao processo, isso é extremamente importante. E por quê? A gente trabalha, e o nosso sistema de precedente, já colocando de novo, ele é um pouco diferente, ele não é aquela, fazendo aquele resumo, né, ele não funciona como em outros países, né, que é um sistema de precedente mais livre, em que, de fato, o precedente em si, ele é a norma, é o precedente, ele tem esse, só num sentido didático, uma equiparação da lei, né, ele é a própria lei, essa ideia, né, fazendo só um efeito didático, ainda que com algumas falhas esse discurso, mas o precedente, né, tudo se emana do próprio precedente. O nosso sistema, a gente tem que entender que ele é um pouco diferente, porque o nosso sistema de precedente ele é vinculado ao civil law, ou seja, a lei por escrito. Então, eu só posso ter um precedente aplicando e interpretando a lei. Mesmo que seja uma revisão de um precedente, um ajuste no precedente, um novo precedente, uma mudança de posição no precedente, no nosso sistema, tudo parte de quê? De uma base que é a lei. Então, nós precisamos conhecer não só, é fundamental, a gente precisa, o civil law exige da gente o conhecimento da lei. E a lei, né, formando o precedente. É uma ideia diferente. Então eu tenho que olhar o precedente sempre analisando qual o dispositivo que ele está trabalhando. Veja que isso, por exemplo, para efeito de recurso especial, isso é extremamente importante, porque eu posso utilizar o precedente, se eu estou fazendo um recurso especial, demonstrando o seguinte, que determinado dispositivo de lei federal foi violado, e tanto é assim que tem o precedente, ou seja, eu mostro o dispositivo, olha como é que é interessante, mostro o dispositivo legal e mostro que aquele dispositivo foi violado de acordo com os julgados, com os precedentes, e veja, sendo precedente do próprio Superior Tribunal de Justiça, isso facilita, e facilita mais ainda quando eu tenho, olha só como é que é interessante, um precedente que ele é vinculativo, né? E eu vou falar um pouquinho lá, um pouco adiante, mas aqueles precedentes vinculativos, aqueles que estão lá norteados no Código de Processo Civil como tal, que tem o rol do artigo 927 como norteador, ele não esgota, é muito importante, mas todo precedente vinculativo tem que estar previsto em lei como tal, mas o 927 ele não esgota. Eu vou falar isso um pouco mais adiante, mas aqueles precedentes vinculativos, eles trabalham como norma. Então, olha como é que é interessante, já dando uma dica. Se eu tenho um precedente que é daqueles vinculativos, que foi criado, né, como a ideia de norma, eu faço recurso especial falando que há violação da própria norma, porque o precedente é a norma, ou seja, aquela decisão vai contrária ao precedente que é a própria norma. E mostro ainda a norma do civil law, então que há uma dupla violação, a violação do precedente vinculativo, né, e a própria norma, que é o civil law. Quando eu tenho uma decisão que é um precedente, por exemplo, do STJ, que não é vinculativo, por exemplo, uma decisão de uma turma, uma decisão isolada, eu faço de uma forma diferente. Eu vou trabalhar com a ideia de quê? De trazer, olha que interessante, eu vou trazer
a norma vinculada, eu falo, olha, está violando o artigo tal, 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 está violando o artigo tal, 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 e tanto viola que o STJ, na aplicação desse artigo, tem decidido assim, iniciando o quê? Uma cadeia de julgamentos, que podem, inclusive, se formar precedentes vinculativos. Então, é muito importante nesse momento, olhando o 927, aqui eu já vou aprofundar um pouquinho mais, né, fazer uma análise de que aquilo que é tratado como precedente vinculativo, porque o precedente vinculativo vai ser tratado propriamente como quê? Como norma. Então, já cabe o recurso especial, né, especificamente como norma. Então, isso é bem interessante. Mas quando eu tenho um precedente, uma decisão que eu vou utilizar e ela não está naquele rol, né? Ele não está naquele rol, o que eu tenho? Eu vou utilizar aquela decisão para mostrar o seguinte, chama o precedente persuasivo, para demonstrar que houve uma violação da lei, olha como é que é diferente, houve uma violação da lei, e o que comprova isso é aquele julgado, aquele precedente persuasivo, ou seja, de persuasão, de convencimento, que confirma aquilo que eu estou dizendo, que a decisão, né, viola, né, a decisão recorrida, viola a lei, e tanto viola a lei que tem uma decisão em sentido contrário. Veja como é que é diferente, como eu repito, que se o precedente ele fosse vinculativo, eu já digo que falo o quê? Que a decisão ela viola o precedente, que é vinculativo. Então ele viola o quê? A norma. A norma que eu já aponto, que é o precedente, e viola outra norma, que é a decisão, que é o civil law, né, que é a base normativa, a base legal, né, a legislação federal, se eu estou falando de recurso especial, que é analisada no precedente vinculativo. Por que eu estou falando isso? Tomem cuidado, né? Nem todos os precedentes vinculativos estão lá no 927. Vou dar um exemplo aqui. Olha lá o artigo 332, por exemplo, o artigo 332 do Código de Processo Civil, que ele fala de improcedência eliminado o pedido. Ele trata aqui, ó, de algo, né, que nós não temos lá no 927. Ele fala aqui que para efeito de indeferimento da inicial, o enunciado, inciso 4, né, do artigo 332, o enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local, para efeito, né, do direito local, ou seja, dos próprios tribunais de justiça locais, eu tenho um precedente vinculativo, que não será, por exemplo, o STJ, mas ele não deixa de ser um precedente vinculativo. Então é importante entender que primeiro, fazer uma separação do que é precedente vinculativo, o que é norma. Então são aqueles que a lei expressamente o diz digamos, o rol, né? A gente tem um rol, a gente tem um rol, né, que está lá, né, no 927, que fala, né, que o juiz e os tribunais deverão, né, observar, que ele fala observarão, e aqui observarão no sentido já bem tranquilo, né, na jurisprudência, de que observar de forma obrigatória, e nós temos aqui o rol aqui nos incisos, mas lembrando que isso aqui, como eu falei, esses aqui que são vinculantes, ou seja, o 927, observarão, ele pode ser completado sempre que o legislador disser que há um precedente, que há uma jurisprudência, que se forma um precedente que o juiz deve observar, ainda que em determinados, com alguma limitação, mas é caso de observância. Como nós temos aqui no caso do artigo 332, inciso 4, que cria um precedente não só, que é o caso do denunciado de súmula e de Tribunal de Justiça sobre Direito Local, não só as súmulas e os enunciados dos Tribunais de Justiça sobre Direito Local vinculam não só o juiz para o indeferimento, o indeferimento
da inicial, através de quê? Da chamada improcedência eliminado o pedido, né? Essa improcedência eliminado o pedido, ela pode ocorrer, né? Ela pode ocorrer a partir da aplicação de qualquer tipo de precedente, não apenas o 332, né? Mas qualquer tipo de precedente. E, olha que interessante, o inciso 4, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Precedente esse que também vincula nos julgamentos o juiz, no julgamento final o juiz e o tribunal que se submetem a esse direito local. Então isso é importante a gente ter essa compreensão que há um sistema de precedente. Vamos lá, nesse primeiro ponto, que esses 10 anos deixou claro, que eles vão ser divididos entre precedentes que são vinculantes, né, com essas características que eu falei, e aqueles não vinculantes, mas que são o quê? Persuasivos. E qual que é o que a gente faz aqui? Como tudo é vinculado ao civil law, eu sempre vou alegar os precedentes, seja eles persuasivos ou vinculantes, não apenas observando o precedente em si, mas a sua base normativa legal, ou seja, a própria lei. No caso, então, como eu falei, quando eu tenho, vou repetir mais uma vez, quando eu tenho um precedente persuasivo, eu mostro o quê? Eu mostro a lei, eu faço ao contrário, eu mostro a lei que foi violada e demonstro que a lei foi violada, tanto assim que eu tenho o quê? Um julgamento que confirma qual a melhor interpretação da lei. Essa é uma forma. Quando eu tenho, aí já é uma forma diferente de mostrar, por isso que eu falo, é um tema prático para a advocacia. Quando eu tenho um precedente, que esse precedente ele é vinculativo, o que eu mostro? Que a decisão ela é contrária a um precedente vinculativo. Eu trago o precedente na frente, diferente do precedente persuasivo. O precedente persuasivo, eu trago o quê? A legislação na frente. E depois trago o precedente persuasivo. No precedente vinculativo, eu trago primeiro o precedente vinculativo, só que depois eu trago o quê? Desse precedente vinculativo, a norma que ele trata. E que essa decisão que eu estou atacando também está violando. Então eu teria o quê? Uma dupla violação. Uma violação do precedente, né? Uma violação do precedente vinculativo e da própria norma. Eu acho que isso é um ponto prático muito importante e a gente tem trabalhado com ele. Uma outra questão que é muito importante, e nesse rápido espaço aqui eu não quero ser longo, né, que o vídeo às vezes é chato e tal, a gente aprender que o parágrafo 2º do artigo 926, quando ele fala sobre edição de súmula, ele não é uma regra que é só uma regra para o judiciário. Ela é uma regra também, né? Ela é uma regra também aplicada para nós, advogados, na hora de citar os precedentes. A parte final do parágrafo 2º do artigo 900, eu vou ler o dispositivo todo, o parágrafo 2º do 926 do CPC, que era uma regra que não era muito compreendida logo quando entrou em vigor, e depois desses 10 anos já se tem um bom gabarito dela, quando diz o seguinte: ao editar os enunciados de súmula, os tribunais devem se ater às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a sua criação. Então vamos lá, primeiro macete, vamos lá pensar isso na advocacia. O que o dispositivo está falando? Quando eu tiver, quando os tribunais forem fazer as súmulas são extratos de decisões. Então a súmula ela não pode ser diferente das circunstâncias fáticas e das conclusões vinculadas aos julgamentos que deram origem à súmula. Então ela tem que ter o quê? A súmula tem que cristalizar as circunstâncias fáticas, né? Especialmente as conclusões que foram tiradas dos julgamentos. Perfeito? Primeira dica aqui, essa dica é uma dica de ouro. Toda vez, então, prestem atenção nisso, que a gente for utilizar
toda vez que nós formos utilizar uma súmula, eu vou colocar a súmula na minha petição. Olha, a decisão aqui viola a súmula. Ou este caso aqui eu preciso aplicar a súmula. E eu vou colocar. E aí o que eu vou fazer? Utilizando o parágrafo 2º do artigo 928, eu vou nas decisões que deram ensejo à súmula, baixo todas as decisões que deram ensejo à súmula e olho aquelas que são parecidas, semelhantes ou iguais, quase o mais próximo da igualdade do meu caso, para mostrar o seguinte, olha, tanto aplica essa súmula no meu caso, que olha, tem esse julgado, esses 3 julgados aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, que eu trago eles aqui, que deram origem à súmula e que as circunstâncias fáticas são semelhantes ao meu caso. Em outras palavras, o meu caso, ele está no guarda-chuva da súmula, ou seja, ele é abrangido pela súmula. Tanto porque está claro aqui, ó, que a súmula já faz essa indicação e quando eu vou nos julgados que deram origem à súmula, eu verifico que há o quê? Uma compatibilidade das circunstâncias fáticas e as suas conclusões, mas especialmente das circunstâncias fáticas, com o meu caso concreto. Em alguns casos, sabe o que eu coloco ainda? Olha, esse meu caso, se ele tivesse sido julgado antes, ele era um julgado que ele é tão semelhante à súmula e ele é tão semelhante às circunstâncias fáticas de alguns casos que deram origem à súmula, que ele, se tivesse sido julgado antes da súmula, ele poderia ser mais um julgado que deu origem à súmula. Então, essa é uma dica muito grande. Citou súmula, não basta colocar o enunciado da súmula. Eu tenho que ir nos julgados, para que eu utilize a súmula como precedente vinculativo, eu tenho que me valer dos julgados que deram origem à súmula. Essa é uma dica muito importante, que a gente já tem uma maturidade depois de 10 anos para dizer isso. Outra questão, veja, voltado para a advocacia com o parágrafo 2º do artigo 926. Bom, toda vez que eu for trazer um julgado, eu não vou trazer a ementa, porque a ementa ela é só o resumo do julgamento. O que é mais importante? Eu trazer o julgado na integralidade e mostrar, através do relatório e especialmente dos votos, que aquele caso julgado tem circunstâncias fáticas semelhantes ao meu e logo demandam o quê? Um tratamento semelhante àquele julgamento. Então a gente vai buscar dentro do voto, dentro da parte de decisão e dentro às vezes do relatório, que às vezes o relatório ele é bom para encontrar os fatos que são a base daquele julgamento, para que eu mostre também, olha só, os fatos, o julgamento, eu vou mostrar aquele julgamento, as circunstâncias fáticas, os dispositivos, para mostrar que aqueles dispositivos também se aplicam no meu caso, ou seja, eu uso o precedente não mais a partir da ementa, que é o resumo, mas de uma análise crítica de conteúdo do julgamento para demonstrar os fundamentos e a análise de semelhança com as circunstâncias fáticas. Vejam, é uma adaptação da parte final, do que eu chamo eu falo que a parte final do 926, em seu parágrafo 2º, né? A parte final do parágrafo 2º do 926, o infine do parágrafo 2º do 926, ele também é voltado para a advocacia. Olha como é que a gente faz. Ao citar um precedente, as partes devem se ater à circunstância fática do precedente. Tá? Porque eu tenho que mostrar aquilo que motivou o precedente, aquilo que embasa o precedente, para demonstrar que aquelas mesmas circunstâncias fáticas, elas são o quê? Encaixadas no meu caso concreto. Ou seja, se elas não são iguais, elas são semelhantes ou assemelhadas. Ou seja, há pontos de contato que me fazem aplicar aquele precedente também aqui. Seja ele vinculativo, seja ele persuasivo. O que a ementa não me permite.
eu só vou buscar essa análise de igualdade ou de semelhança ou de assemelhamento a partir de quê? Do desnudamento da decisão, ou seja, do seu relatório e da sua parte de motivação e da sua parte decisória. Como normalmente eu faço isso? Através de quadros analíticos. Eu mostro da decisão, no precedente, o quê? Precedente, coloco qual o precedente, os dados do precedente, né? Você pode colocar ementa, se quiser um trecho da ementa, coloco relatório, né, se for o caso. Se no relatório há algo que eu consiga mostrar circunstância fática. Ou decisão, voto, se há algo que tem lá na descrição que mostre que a circunstância fática é semelhante. Vou buscar circunstâncias fáticas. Segunda parte, a outra parte do quadro obrigatória. Vou mostrar o quê? Qual, naquela circunstância, o que deve ser feito, qual a norma de civil law que deve ser aplicada, ou se foi aplicado um outro precedente. Eu mostro que a norma. Fazendo isso, eu trago para o meu caso concreto a norma que eu devo utilizar. Terceiro ponto do quadro, eu trago o quê? A conclusão jurídica, ou seja, o efeito jurídico. Olha, se eu tenho essa circunstância fática, se eu trago essa norma de civil law já tratada no precedente, eu preciso ter essa conclusão legal. Eu preciso ter essa conclusão dispositiva, que é aplicável no meu caso também. Então vejam que utilizar o precedente, depois desses 10 anos de Código de Processo Civil, passa a ser uma análise que ela é analítica. Uma análise que ela é muito diferente daquilo que a gente fazia antes, que era uma análise de jurisprudência a partir das ementas. A análise hoje, ela é uma análise analítica em que eu não posso deixar, em hipótese nenhuma, vejam que está no parágrafo 2º do artigo 926, fazer essa análise, né? Essa análise circunstancial do plano fático, análise no plano do direito posto, né? Do direito aplicável e das suas conclusões jurídicas. E voltando lá para o primeiro ponto que eu falei, com variações, se aquilo que eu estou utilizando é precedente vinculativo ou precedente persuasivo. Bom, gente, quis falar isso aqui de uma forma bem simples, né? Passei um pouquinho dos 20 minutos, que era a minha proposta, mas é isso, tá? Fico à disposição, se tiver alguma dúvida, alguma questão, vocês me acham fácil lá nas redes sociais, lá no Instagram, Rodrigo, @Rodrigo, _Mazei, @Rodrigo, Mazei, com 2 Es, _ lá no Instagram. E o Márcio também aí tem todos os meus contatos, fico à disposição. Excelente encontro para vocês, grandes debates, boas práticas na advocacia, bons trabalhos e muito sucesso. Beijo no coração.